E o que nós temos aqui de teoria dessa frente é liga com seno, cosseno e tangente. Por isso que eu achei legal essa ordem de a gente sair lá da trigonometria na circunferência e vir para o triângulo. Depois tem lei dos senos, lei dos cossenos. Isso aí já mata a aula 5 e 6. Daí a gente faz exercícios. Mas a teoria aqui é rapidinho. Relembrando, o que é seno, cosseno e tangente no triângulo? Aqui, se a gente pegar esse ângulo como referência, alfa, o seno dele vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, então, quem está lá? Do outro lado. C sobre A. Cosseno, cateto adjacente. Adjacente é o que encosta. O único cateto que está encostando no ângulo, que está formando o ângulo, é o B. Então, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. B sobre A. E a tangente usa os dois catetos. Só que na ordem, não vai errar a ordem, né? O oposto sobre o adjacente. Coca. Cateto oposto, Co, sobre cateto adjacente, K. Coca. Então, existem os macetes aí, o corri, caí, tomei coca. Ou outro também, tanto que a gente já falou sobre isso, que já me falaram do outro macete. Soca à toa, que é seno. Seno é oposto à hipotenusa. Só. K é o cosseno adjacente hipotenusa. E toa, tangente oposto adjacente. Então aqui o seno relaciona o cateto oposto e hipotenusa. O cosseno, o adjacente e hipotenusa. A tangente, os dois catetos, só que nessa ordem. Oposto e adjacente, por isso que é toa e não tal. Ou corri, caí e tomei coca. Corrip, carrip, tomei coca. Tem esses dois aí. Isso aqui a gente usou para provar, inclusive para descobrir o que era o seno e o cosseno na circunferência. Para mostrar que o seno lá na circunferência, o seno é o eixo Y e o cosseno é o eixo X. Nós tivemos que relembrar isso aqui. E também para chegar nas equações, lá na relação fundamental da trigonometria, na equação da tangente, que a tangente é seno sobre cosseno. Podemos colocar esse resultado importante aqui também. Tangente é a mesma coisa que o seno sobre o cosseno do mesmo ângulo. Quem quiser tirar o print aí dessa parte. Isso aí ele explica um monte, ele fala da história da trigonometria, que não sei se eu cheguei a comentar, acho que lá quando a gente viu na frente E. A motivação surgiu de medir distâncias impossíveis de medir diretamente, de você esticar uma linha para medir, seja a distância da Terra ao Sol, absurda, que não tem como mesmo, ou distâncias um pouco mais difíceis, que até seria possível, mas se tiver um jeito mais fácil é melhor, como medir a largura de um rio. Pô, eu tenho que atravessar o rio, mandar alguém lá do outro lado, jogar a linha para ele, sei lá, para medir isso aí. Vai que a linha não alcança, vai cair no rio. Ou eu tenho que ficar atravessando o rio com a linha na mão para medir. Que tal a gente achar um outro jeito, né, sem eu me molhar, para medir esse rio aí? Ou a altura de pirâmide, o famoso problema que o Tales de Mileto resolveu com sombras, sem ter que escalar a pirâmide, ele descobriu a altura dela. Então isso tudo vocês têm na frente B. Aí ele fala a definição do seno, cosseno e tangente, que é isso aí. E basicamente a aula 5 já acaba com essa tabela aqui, que nós precisamos, aí com essas relações também. Nós precisamos saber, sim. O vestibular exige que nós saibamos esses valores. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Eu não sei se eu cheguei a montar com vocês essa tabela.
Talvez lá, na primeira vez que nós vimos trigonometria, antes do grande corona, talvez tenhamos montado. Mas a gente monta aqui de novo. Qual que é a lógica? Vou apagar aqui e depois eu volto. Fazer com lápis. A lógica é, você monta nessa ordem, não tem ordem, não é uma surpresa, né? Ordem crescente, 30, 45, 60, sendo cosseno e tangente, a ordem a que nós estamos acostumados. Aí você coloca 1, 2, 3. Depois, embaixo, 3, 2, 1. De boa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz quadrada de tudo. Não vou tirar do 1, que eu não gosto de fazer serviço desnecessário. Raiz de 1 é 1. Deixa ali. Então você tira a raiz. Mas você não precisa decorar assim, eu tiro a raiz de tudo menos do 1. Não, você tira de tudo. Só que do 1 vai ficar igual. Então dá na mesma. Isso que é legal. Tipo, essa tabela funciona bem assim porque você faz a mesma coisa para tudo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz de todos e divide todos por 2. Todos. Pronto, está feita a tabela do seno, cosseno e tangente. Ou do seno e cosseno, né? E da tangente? Tá, você pode decorar também. Ou usar aquilo que nós falamos, que tangente é seno sobre cosseno. Então, se você for dividir esse valor por esse, aí cuidado na hora de dividir fração, você vai achar a raiz de 3 sobre 3. Aqui você vai achar a raiz de 3. Esse é facinho de ver, ó. Eu vou dividir isso aqui por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que dobrar. Você dividir pela metade é a mesma coisa que multiplicar por 2, que dobrar. Qual que é o dobro de raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3. Você corta o 2 aqui. Basicamente, quando você divide, esse 2 corta com esse. Porque os dois estão nos denominadores. Então fica só raiz de 3. Esse aqui é um pouquinho mais chato, porque até você vai ter que racionalizar. Esse 2 também vai cortar com esse. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Só que se você racionalizar, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai chegar aqui. Raiz de 3 sobre 3. E esse é o mais fácil de todos. Você divide um número por ele mesmo, Senhor, o senhor fez chamada, minha internet caiu, eu não dá sei. um... Não, ainda não. Se você divide um número por ele mesmo, dá 1. Então são poucos números bonitos que a gente vê de seno, cosseno e tangente. Números assim racionais. O resto é tudo quebrado, a gente tem que aproximar ou usar essa forma exata assim com fração e com raiz quadrada. Mas esse 1 aqui é bonito. Eu sempre lembrava, ó, do raiz de 3, mas sei lá, quando eu estava no ensino médio, eu não lembrava se o raiz de 3 sobre 3 era do 30 ou do 60. Eu ficava em dúvida entre esses dois aqui, né? Ficava trocando. Mas daí eu notei, não, mas peraí, mas ainda mais se a gente for olhar lá na circunferência trigonométrica, a tangente do 30 é menor que a do 60. O 60 está mais para frente, né? A tangente do 30 é menor. Então quem que é menor, raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 3? Bem, esse aqui eu divido por 3, a raiz de 3. Então esse número é menor e ele pertence ao menor ângulo. Porque se eu estou olhando tangente, é assim que funciona. No primeiro quadrante. A tangente de 0 é 0 e vai aumentando. Até eu chegar no 90, que não tem tangente. Então, com certeza, a raiz de 3 pertence ao maior ângulo, que é o 60. E raiz de 3 sobre 3 ao menor. Certo? Tanto que o 1 está no meio do caminho. Não digo média aritmética exatamente. Mas isso aqui vale 0,6 aproximadamente. 0,5, 6. Esse aqui vale 1,7. O 1 está ali no meio. Porque o 45 está entre 30 e 60. Então faz sentido. Certo? Vou voltar pro... Ih, não. Pera. Do Word. Aí. Então aqui está a nossa tabela que é necessário saber. Além de saber também do 0, do 90, isso a gente viu. Se está em dúvida do 0, 90, 180, faz a circunferência. Cadê a circunferência que eu tenho aqui? Que é mais fácil. Ah, o 90 tem o quê?
Bem, a tangente não existe. O seno, que é no y, é 1, porque ele está todo lá em cima. E o cosseno, que é no x, é 0, porque está no meio. Não está nem para a esquerda nem para a direita. E esses aqui, sim, mais do que aqueles lá, tem que saber. Acho que eu deixei aqui ainda a tabela. Essa é a tabela que a gente construiu também. Do 0, 90, 180, 270. Ângulos importantes. Só que aqui aparece só 0 e 1, ou menos 1. Ou não existe. Não tem nada de divisão por 2, de raiz quadrada. O que mais dessa aula aí? Isso aqui, ó, esse resultado aqui, ó. Vejam, o meio aparece aqui e aqui. O raiz de 3 sobre 2 aparece ali e cá. Bem, o raiz de 2 sobre 2 também aparece em dois lugares. Esse resultado, essa comparação, pode ser generalizada. Isso ocorre quando os ângulos são complementares. Que são ângulos complementares quando eles somam dá 90 graus. Então, ângulos complementares, eles se complementam para formar 90 graus. Tipo o 30 e o 60. Quando isso acontece, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o cosseno do outro é igual... Bem, não, e o seno do outro é igual ao cosseno do próprio, do primeiro. Isso está resumido aqui, ó. Se dois ângulos, alfa mais beta, a soma deles dá 90 graus, o seno do alfa é igual ao cosseno do beta e o seno do beta é igual ao cosseno do alfa. O 45 ficou igual aqui porque o 45 é o complemento dele mesmo. 45 mais 45 que dá 90. Então o seno desse tem que ser igual ao cosseno dele próprio. Por isso que ficou igual e é por isso que a tangente é 1. Porque esses dois números, né, o seno e o cosseno, são iguais. Então, isso aqui também, se vocês têm no livro aí como uma propriedade importante, é uma que a gente não chegou a ver lá na trigonometria da circunferência, mas uma hora ou outra chega lá também. E outra é o seguinte, dos ângulos suplementares. Não confundam. Suplementares forma 180. Lembra super? Super é maior que o outro. Super é o maior. 180 é maior que 90. Complementares se somam para formar 90, suplementar para formar 180. Isso a gente vai precisar saber. Porque assim, ó, você decorou isso aqui, 30, 45, 60. Mas em muitos exercícios aparece lá um 120. Eu não vou decorar outra tabela, 120, o que mais que eu tenho que saber? Então, se você souber essa propriedade, você não precisa de outras tabelas. Com isso aqui, você já tem de graça também os valores do 120, do 150 e do 135. Porque esses três se relacionam com esses ângulos aqui. De que maneira? De maneira suplementar. Veja, o suplementar do 30 é o 150, porque se eu somar dá 180. Ângulos suplementares têm o mesmo seno. Então, se está fazendo o exercício lá uma hora e aparece seno de 150, você sabe que é meio, porque é igual ao seno de 30. E o seno de 30 tem que saber. Então, não é que você vai decorar outra tabela com esses aqui, mas é que você lembra da propriedade. E por que eles têm o mesmo seno? Vamos olhar na circunferência. Ó, aqui vai estar o 30. Ó, tipo, aqui é o 30. E lá do outro lado é o 150. Eles são simétricos em relação ao eixo Y. É como se o eixo Y fosse o espelho. O simétrico dele é o suplementar, lá no eixo Y. Existe também um simétrico aqui, no eixo X. Aí isso aí já é outra propriedade que a gente não usa aqui. Por quê? Porque em triângulos só aparecem ângulos agudos ou obtusos. Só aparece de 0 até 180 graus. Porque vocês sabem que a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180. Não existe um triângulo com 200 graus. Por isso que a gente não foca nesses ângulos aqui de baixo, em triângulos. Só nesses de cima.
Principalmente nesses aqui, do primeiro quadrante. Porque se o triângulo for ter um ângulo grande, um ângulo obtuso, maior que 90, é só um. Ele não pode ter dois ângulos, porque a soma ia dar mais que 180. Então, se ele tiver um obtuso, os outros dois serão agudos. Então, com certeza, a gente foca mais nesse primeiro quadrante quando falamos de triângulos. Mas pode surgir aqui do segundo também. Então, vejam, o 30 e o 150 estão na mesma altura. E a altura fala o quê? A altura é o seno. Então, eles têm o mesmo seno. Lembra lá que eu falei que não adianta só te falar que o seno do ângulo é meio. Aqui o seno é meio, né, de 30. Que ângulo é esse? Você não tem como você me dizer. Você vai falar, ó, ou é 30 ou é 150. Porque os dois têm seno meio. Eu tenho que te falar o seno e mais o quadrante. Eu falo, ó, o seno é meio e o quadrante é o primeiro. Beleza, é o 30 graus. O seno é meio e o quadrante é o terceiro. Não existe. Ângulos do terceiro quadrante possuem seno negativo. Não tem como o seno ser meio. E o cosseno desses dois aí? Que é a outra parte que tem lá. Isso aqui vai ser o raiz de 3 sobre 2, que é mais ou menos aqui mesmo. É 0,86, quase 0,9. E esse aqui vai ser a mesma distância, só que no sentido negativo. Então, se aqui a gente tem 0,87, lá do outro lado, nós temos o menos 0,87. Ou seja, ângulos suplementares mantêm o seno, porque eles estão na mesma altura. Mas eles trocam o sinal do cosseno. O valor absoluto é o mesmo. Por isso que eu digo, se você souber aquela tabela do 30, 45, 60, você descobre do 150. Você descobre do 120, porque o 120 se relaciona com o 60. 120 mais 60 é que dá 180. Então, se eu pegar aqui, aqui é o 60. Eles estão na mesma altura. E o 45 se relaciona com o 135. Mas aí lembrando então, se você não precisa, eu não lembro assim de forma visual não, algébrica, de forma da equação. Ah, o seno do suplementar é igual. Eu lembro da circunferência. Se eu estou em dúvida, eu faço a circunferência torta do jeito que for e eu coloco 30 aqui, 150 aqui, eles estão na mesma altura, beleza. Então o seno é igual. Só que eles estão do outro lado em relação ao eixo y. Então um é positivo no cosseno, o outro é negativo. Façam sempre a circunferência. Flávio, é a reta, a tangente é a reta que fica aqui, parte aqui fora, né? A reta, o eixo das tangentes. Ah, essa é uma boa também, ó. E a tangente do 30 e 150? O que elas são em relação ao outro, ó? Do 30 tá aqui, é essa altura. E a do 150 vai lá para baixo. Então a tangente também pega o sinal oposto. O valor é o mesmo, mas olha, a tangente do 30 bate lá em cima, a do 150 bate lá embaixo. Só que aqui, ele não traz, mas dá pra gente colocar também. Vamos colocar lá esses resultados. Ó, seno de ângulos suplementares são iguais. Então, seno de 135 é igual ao de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de ângulos suplementares são opostos. Não, ficou feio, né? Senos são iguais? Senos, cossenos. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Se você sabe o cosseno de 60, que você vê na tabela, ó, o cosseno de 60, 1 sobre 2. Mas se é o oposto, você coloca menos 1 sobre 2. E daí daria para fazer um das tangentes também. As tangentes são opostas. Tangentes de ângulos suplementares são opostas. Por exemplo, tangente de 120 é menos a tangente de 60, que vai ser raiz de 3 a do 60, então a do 120 é menos a raiz de 3. Opa.
A tangente de 135 é menos a tangente de 45, que é 1, então vai ficar menos 1. Eu só copiei aqui também essa relação. Eu já vi um exercício aqui que usa. Então é sempre bom lembrar também. Deixa eu ver. Não sei se vai ficar muito pequeno aí, mas cabe tudo num print. Se ficar pequeno, acho que dá pra ver, né? Tira aqui. Opa, aumentou um pouquinho. Aí. Certo? Querendo ou não, a gente já estava vendo isso, né? Só para refrescar um pouco aí. Essa aqui a gente não tinha visto, confesso. Essa parte aqui. Nem essa. Dúvidas por enquanto? Cadê nós? Aqui. Para resolver os exercícios ainda, aquilo lá funciona bem para triângulo retângulo. Isso tudo aqui, né? Funciona para triângulo retângulo, que é quando a gente pode usar essas equações. Essas aqui. Bem, essa aqui a gente pode usar para sempre. Na circunferência, sempre vale. Mas isso aqui de cateto, hipotenusa, só existe em triângulo retângulo. Aí nós ficamos muito limitados. Nem tudo nessas medidas que acontecem aqui do Rio, por exemplo, formam triângulos retângulos. E se o triângulo que eu formar for genérico? Então existem duas leis que permitem a gente calcular rapidamente os lados ou ângulos sem ser de um triângulo retângulo. Isso o livro traz na aula 6 e o bacana é que ele traz até a demonstração. Quem ficar curioso, ele demonstra essas equações lá. Por isso que tem umas tantas páginas aí, aula 6. Mesmo demonstrando, é 4 páginas só. De boa. São duas leis. Lei dos senos, lei dos cossenos. A lei dos senos fala o seguinte. Se você dividir um lado pelo seno, por isso que o nome é lei dos senos, pelo seno do ângulo oposto, vou pegar o A, vou dividir pelo seno do ângulo oposto, que se chama azão, para corresponder, né? A com A, B com B, C com C. Mas é o oposto. Vai ser igual para qualquer lado que você escolher. Eu quero fazer B sobre o seno de Bzão. C sobre o seno de Czão. Vai ser igual. Para o mesmo triângulo, vai ser sempre igual. E mais do que isso. Isso se vê já tipo, no primeiro ano. Pelo menos ali no positivo. Mas isso aqui a gente não vê no primeiro ano. Só vejo agora. Não sei se o segundo ano vai chegar a ver. Que isso também é igual ao dobro do raio da circunferência circunscrita ao triângulo. O que é circunscrita? Que está fora do triângulo, encostando nos pontos. Né? Não vai fazer uma circunferência que não tem nada a ver ali, fora do triângulo. Tem que encostar nos pontos. Então, essa aqui é a lei dos senos que vale para qualquer triângulo. Não precisa ser retângulo. O triângulo é a figura mais simples que tem. É o polígono mais simples. Mas, sem exagero, existem centenas e centenas de equações. A galera destrinchou o triângulo. Sabe tudo. Até porque o triângulo é a base para formar outras figuras, outros polígonos. Qualquer outro polígono você pode dividir em triângulos. Então, se eu souber tudo sobre triângulos, por correspondência eu sei tudo sobre todos os polígonos. E já que polígonos formam os poliedros, que são 3D, eu já sei bastante coisa sobre eles também. Então, assim, sem exagero, existem centenas dessas fórmulas. Umas mais importantes que outras. Nós não vamos ver aqui nem metade das que tem. Tem umas que só resolve 2 exercícios de todos os vestibulares do Brasil inteiro, de quando teve vestibular. Não precisa saber umas equações bem específicas assim. Essa aqui é uma das mais importantes. Então, um lado sobre o seu seno, né, o seno do seu ângulo oposto, é constante para qualquer lado que você escolher e é igual ao dobro do raio, ou seja, o diâmetro. Vai dar sempre o diâmetro. Isso aí.
Quem quiser a demonstração tem no livro. Geralmente ele não traz, né? Porque terceirão é mais focado. Vamos fazer exercício, exercício, exercício. Demonstração deixa para os outros anos. Mas aqui ele trouxe. E aí já para vocês, claro, a gente vai fazer exercício, mas quem já quiser atacar, você já tem toda a teoria aqui, ó, fechando com a lei dos cossenos. Daí a gente vai usar todas essas equações aqui fazendo exercícios. A lei dos cossenos, ela relaciona os três lados e o ângulo entre dois deles. São três equações. Depende da ordem que eu pego. Aqui tem que cuidar o seguinte, ó, vocês podem notar que isso aqui parece muito o teorema de Pitágoras, né? Ainda mais nessa forma aqui com ABC. Tem muito a ver. Se usa o Pitágoras para provar isso aqui. É uma das maneiras, pelo menos, que eu conheço, que usa. O que eu tenho que cuidar? Vocês já devem conhecer isso aqui também da física. Para calcular o ângulo, o módulo dos vetores, né? Vejam, qualquer que seja a equação, vamos focar nessa primeira aqui. São usados os três lados, ABC, e um ângulo, um só. Você não usa os três ângulos também, aí seria demais. Os três lados e um ângulo. Qual ângulo que eu quiser, depende de como você escreveu. Você sempre vai deixar um lado sozinho. Com quadrado, beleza, mas sozinho. Aqui foi escolhido o lado A. Então, o ângulo que você vai usar vai ser o oposto a ele. E vai ser o cosseno, porque é a lei dos cossenos. Do ângulo oposto ao lado que você deixou aqui. Então, o que essa lei diz? Começa como se fosse Pitágoras, só que ela tem um adendo, uma parte a mais, que é menos duas vezes os dois lados que você já deixou aqui, ó. Você deixou B e C, então você vai fazer menos duas vezes B e C. É bem simétrico, assim, é bonito. Você usa o B e o C duas vezes, cada um tem a mesma importância, você eleva cada um deles ao quadrado, você multiplica os dois. E ainda vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você deixou lá. Quer ver que funciona para as outras também? Vou ver se eu não errei aqui na hora de escrever, ó. Aqui eu deixei o B sozinho. Então eu vou ter que usar o cosseno do ângulo oposto a ele, que é o Bzão. Tá aqui, Bzão. Aqui eu deixei o C sozinho, vou ter que usar o Czão. Tá certo. Os outros ângulos, os outros lados que sobraram, eu vou elevar ao quadrado e somar também A e C aqui e multiplico A e C aqui. No último, usei A e B aqui ao quadrado e uso A e B aqui multiplicando. Fechou. Tudo simétrico. Se funciona para um, você não precisa pegar o maior. Eu pensava assim quando eu usava, né? Ah, eu tenho que deixar do lado de cá o maior. Ou o que eu desconheço, sei lá. Tanto faz. Você escolhe, só tem que escolher o ângulo certo. Daqui a pouco voltamos aí. E aí eu já passo uns exercícios para quem já quiser fazer, já mando lá a resolução também. Que daí a gente vai brincar um pouco depois. Flávio, escrever como produto notável? Legal. É difícil por causa disso aqui, né? Mas parece bastante, é uma boa. Depois dá pra brincar, parece muito produto notável, né? Se eu tirar isso aqui, ó. Esse exercício aqui é bem comum, já fiz uns 15 desde o ano passado até hoje em sala praticamente, sempre tem. Tanto que essa imagem eu peguei de outro lugar, de outro exercício, mas os valores são os mesmos. O prédio é um pouquinho diferente, esse prédio aqui tem menos andares, mas é a mesma história. Temos uma pessoa que está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Isso aqui é um teodolito. Quem for fazer engenharia civil, principalmente, vai ver isso aqui, vai usar. Que serve para medir ângulos. E com isso, se você souber essa distância horizontal, que é mais fácil de medir, com o ângulo você descobre a altura do prédio, sem precisar de métodos mais sofisticados. Só com o ângulo. Olha a trigonometria aí, a nosso favor.
Como mostra a figura, se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, na altura dele, então qual é a altura do prédio? Certo. 80 raiz de 3, só para ter uma noção, vai dar, vamos fazer aqui, vezes 1,7, 136 metros. Qual é a altura do prédio? Aqui, claro, está fora de escala. 1,60 está aqui. Se for observar a escala, parece que o prédio tem 4 metros só, né? 5 metros. Mas não, ele vai ter mais. Não interessa a escala, vocês sabem muito bem disso, que se fosse fazer em escala, esse 1,6 ia ficar muito pequenininho, não ia dar pra ver nada. Ou a prova teria que ser gigantesca, porque o prédio teria que ser muito alto no desenho. Então, importem-se com os números, não com a escala. E aí, o que a gente pode usar aqui? Lembrando lá de seno, cosseno, tangente, ou lei dos senos, lei dos cossenos. Aqui não é necessário usar a lei dos... Cosseno de 30? Vamos ver. Aqui não é necessário usar as leis, porque é triângulo retângulo. Os retângulos são os mais fáceis. E por que é retângulo? Porque um prédio é vertical. Se fosse a Torre de Pisa, aí já era outra história, que ela é inclinada, né? Mas a gente sempre considera, mesmo que no desenho não esteja, no desenho de vocês não está escrito o que é retângulo. Mas você considera, porque o prédio é vertical, o chão é horizontal, eles são perpendiculares. Então, quando for analisar isso, ó, sempre vejam o que vocês têm e o que vocês querem. Isso aqui a gente vai usar depois, porque ele não faz parte do triângulo. Isso aqui não tem nada a ver com o triângulo ainda. A gente vai usar só depois isso. No momento, o seguinte, eu quero isso, que eu vou chamar de Hzinho, e eu tenho isso, 80 raiz de 3, que eu posso chamar de D. Essa distância aqui é a mesma desse lado do triângulo. Aí vocês observam o seguinte, o que eu tenho ou eu quero, o que está envolvido, sendo envolvido aqui em relação ao 30 graus? É o cateto oposto e o adjacente, os dois catetos. A hipotenusa não. Então o cosseno, Pedro, ele usa a hipotenusa. Eu teria que descobrir a hipotenusa, dá também, para fazer. Só que eu não tenho, eu quero a altura. Eu não tenho hipotenusa e não quero a hipotenusa. Para que eu vou envolvê-la? Então tem um jeito mais direto. Qual que é a única razão trigonométrica do seno, cosseno e tangente que não usa hipotenusa? Que usa só os dois catetos? Não é o cosseno, mas tangente. Isso aí. Então se a gente usar a tangente, já está direto. Você não envolve a hipotenusa porque você não tem e não quer. A gente só pega tangente de 30. É o oposto sobre o adjacente. HD. O D é 80 raiz de 3. Então sempre façam essa análise. Usem a razão que vai relacionar o que vocês querem com o que vocês têm. Nesse caso são os dois catetos, então eu vou usar tangente. Dá para fazer por cosseno, mas você vai fazer uma volta grande. Com o cosseno vocês acham a hipotenusa. Aí depois dá para usar Pitágoras, até para achar isso aqui. Pode ser, mas aí envolve quadrado, é mais difícil. Vou passar isso aqui, né, 80 raiz de 3 multiplicando. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Mas vamos fazer por passos. 30 vezes 80 raiz de 3. Opa. Aí. Então, a tangente de 30 é o raiz de 3 sobre 3. Quanto que vai dar isso? Eu vou rearranjar isso aqui. Eu vou deixar o 80 para cá. Só para talvez ficar mais claro. O que nós temos aqui?
Veja só, isso aqui, esse raiz de 3 está multiplicando com esse. Eles se juntam, quanto que dá a raiz de 3 vezes raiz de 3? Pela definição de raiz quadrada, é o próprio 3. Certo? Corta a raiz. Eu tenho raiz de 3 ao quadrado. Você corta a raiz com o quadrado, fica o próprio 3. Então em cima fica 3, embaixo tem 3. Corta. Sobra só o 80. Vamos escrever isso. 80. Embaixo tinha 3 e em cima ficou 3 também. Por causa do raiz de 3 sobre 3. E aí vai ficar 80. Isso aí, Matheus. Vejam, a distância aqui era 100 e... quanto que eu falei? 130? Algo do tipo. 140, por aí. Essa altura é 80. Aí você vê a alternativa lá. Ui, nem tem 80 para não cair na pegadinha. Se você esquecer. Deveria ter 80 ali. Ou às vezes você acha que por algum motivo arredondou, mas não teve nada de arredondamento aqui, né? É 80 exatamente. E você não encontra alternativa, porque tá faltando eu somar essa altura. O que nós descobrimos foi só o Hzinho. Essa altura aqui. E eu ainda tenho que somar essa parte aqui. Que é 1,60. Então meu Hzão é o Hzinho mais 1,60. A altura do prédio. Por isso que vai dar 80, né, mais 1,60. 81,60, letra B. Esse é clássico. Você vai usar, geralmente vai ser a tangente, porque ele vai te dar a distância horizontal. Afinal, se você não sabe a altura, como é que você vai saber essa hipotenusa? Não tem nada a ver. Hipotenusa não tem nada a ver com nada, né? O que importa é essa altura aqui. Então, geralmente você tem isso, que é fácil de medir. O ângulo, que é esse ângulo aqui, não aquele lá, porque o equipamento está aqui, não está lá no topo. E tem essa altura também. Esse é um exercício bem clássico. Certo? Vou escrever ali então. Da pessoa, dos olhos. O que importa é a altura dos olhos da pessoa. Ou, nesse caso, dos olhos do equipamento. Que é o que está formando o ângulo. Eita. Então, cuidado, usem a razão correta. Vejam o que vocês têm e o que vocês querem. Nesse caso aqui foi a tangente. Correto? O exercício, o teste 05.101, que eu passei a listinha para vocês, é igual. Só que aqui não tem triângulo. Você tem que formar o triângulo, não é o que eu tinha comentado. Esse aqui você não tem que olhar tão longe assim, viajar tanto. Aqui tá... Acho que dá pra ver o triângulo aqui, né? Você consegue formar aqui. Eu vou formar um triângulo aqui, ó, porque eu vou usar essa distância, que é a única coisa que eu tenho. Então eu vou usar isso aqui para formar meu triângulo. Vamos ver até onde que vai dar. Bem, esse aqui vai ser menor, né? Aí. Formei um triângulo. Esse ângulo aqui é o mesmo que tá ali, 15, porque essas retas
São paralelas. Essa reta aqui é a mesma, que passa por esse ângulo e pelo outro, beleza? Essa aqui tem a mesma inclinação dessa. Então não tem por que o ângulo mudar. O ângulo é variação entre inclinações. Se as inclinações são as mesmas, o ângulo é o mesmo. Então esse ângulo aqui é 15 graus também. Eu tenho isso, o que eu quero? O enunciado fala a uma altura, ultrapassa o morro a uma altura de quanto? Ou seja, a altura aqui, ó, em relação justamente ao ponto máximo do morro. Mas essa altura aqui, ó, total que nós queremos, né? Quanto que é? Eu tenho que fazer aqui porque é a única coisa que eu tenho. Esse lado, se ele viesse mais para cá, eu ia fazer mais para cá o triângulo. Mas é isso aqui que eu tenho para usar, então. E vocês vejam as alternativas que só tem 3,8 ali, né? Então tem a ver com esse 3,8 aqui. Ah, o exercício da Unicamp. Tranquilo. De novo, o que eu estou envolvendo? Os dois catetos. Eu não quero saber a hipotenusa. A hipotenusa seria o quê? Quanto o deslocamento do avião. O deslocamento do avião é a hipotenusa que segue esse caminho que ele faz. Isso aqui seria a distância horizontal que ele viaja, isso aqui é a altura que ele viaja. Mas aqui seria o deslocamento mesmo. A trajetória dele. Se pedir, beleza, é só você usar seno, cosseno. Mas aqui eu quero saber só os dois catetos, então de novo é tangente. Pedro, eu não calculei, mas isso é em metros, né, você tá falando? Pode ser, mas até porque a alternativa não pede, só pede a fórmula, mas vamos calcular depois usar a calculadora. Porque o de cabeça, o do 15 eu não sei. Então, vou usar tangente, de novo. Porque é a única que relaciona os dois catetos. É o oposto. Vocês têm que ver qual é o ângulo, né? Não é sempre o que está na vertical. Nesses dois exemplos foi porque o ângulo está aqui. Mas se o ângulo fosse aquele, o oposto seria o horizontal. Então é h sobre 3,8. Passo 3,8 multiplicando. Ficou isso vezes tangente. No exercício está escrito tan, que é outro símbolo para tangente, em vez de TG. Mas é isso. Eu não diria que isso aqui é um exercício de vestibular. Da Unicamp ainda. Mas é, ó. Certo? Foi difícil enxergar esse triângulo aqui, vocês acharam? Acho que a dificuldade tá aí, porque nem cálculo tem o que fazer, né? Você não tem nem que multiplicar nada. Deixa assim mesmo, que é a letra A. Vamos ver quanto que é a tangente de 15. Deixa eu fazer aqui só pra ver. 0,267, aí vezes os 3.800 metros. Deu 1.018 aqui, Pedro. Depende da... É que você usou o aproximado, né? Dá quase um quilômetro, então, de altura, basicamente, quando ele passa o morro. Isso que é a tangente. A tangente é quanto varia a altura em relação a quanto variou o horizontal. Se ele tivesse um ângulo maior, a altura variaria mais para o mesmo deslocamento horizontal. A altura é a gente pode pensar assim, como uma razão é divisão, né? Uma relação, uma razão entre a altura sobre o deslocamento horizontal. 15 graus quer dizer que a altura é menor que o horizontal. E relativamente menor, realmente, é quase 4 vezes menor. Isso aqui vai dar 1 quilômetro. Quase 4 vezes menor. Se fosse 45 graus, a altura seria igual. O 45 é especial por causa disso. O tanto que você varia na distância horizontal é o mesmo da altura. Porque a tangente de 45 é 1. E se for maior que 45 graus, aí você viaja mais para cima do que para o lado. Isso é tangente.
é quanto você viaja para cima em relação a quanto você viaja para o lado. Certo? Então, se for subir uma rampa que tem mais de 45 graus, é que você está subindo, cada passo que você dá, você está indo mais para cima do que para a direita. Mas as rampas, assim, de acesso, pelo menos, elas nunca são tão inclinadas assim. Que é perigoso. Você fazer tão inclinado assim, a gravidade vai contra você. Bastante. 5. Olha, 5 ele deu até uma dica aqui, né? IFPE, Instituto Federal. Porque já a única coisa que deu foi o seno. Isso aqui foi bonzinho, porque muitos nem dão. Os de 30, 45, 60, que a gente viu na tabela. Ele só deu o seno. Você deve imaginar que vai usar o seno, não sei. Porque vai que ele quer que você transforme esse seno em cosseno. E a gente sabe transformar. Que é usando a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pode ser. E vai que é tangente. Com o seno a gente consegue achar a tangente. Fizemos isso em trigonometria. Só dava o seno. E claro, o quadrante também. Nesse caso a gente sabe que é o primeiro quadrante. E você acha o resto. Então pode ser uma pegadinha. Você acha assim, é seno, eu vou usar seno. Vamos ver, será que é mesmo? Vejamos. Exercício 5. Andando pela rua onde mora, Bira notou que havia um prédio em obras, onde foi construída uma rampa, olha aí, para a retirada de entulhos. A rampa forma um ângulo de 30. Sabendo que o topo da rampa está a uma altura de 6 metros, então ele deu a altura, tá ali, 6 metros. Certo? Eu já tenho um cateto. Agora é diferente, ó. Geralmente quer saber a altura. Pelo menos dos que a gente fez. O que ele quer? Que ele quer? Qual é o comprimento da rampa? Comprimento da rampa, olha aí. Hipotenusa. Ele não quer saber a distância aqui, horizontal. Quer saber o comprimento da rampa porque tá estragando a rampa aqui, eu tenho que fazer outra. Tenho que achar outra tauba para colocar ali. Porque vai arrebentar essa rampa aí. Por isso que eu quero saber o comprimento dela. Se eu pegar uma de comprimento menor, o que você acha que vai acontecer? Ela vai bater aqui no chão. Olha esse ângulo. Não é tão interessante, né? Fazer uma rampa assim. Se eu pegar uma maior, beleza. Só que você vai fazer o peão andar mais, né? Aí não é tão. Coitado dele, não é tão eficiente. Tem que ter um equilíbrio. Você não pode fazer. Se for pequenininho, ele anda menos. Beleza, anda menos, só que com uma inclinação muito maior, capaz de cair. É mais difícil. Pega a panturrilha que tá louco. Então você faz um equilíbrio aqui. 30 graus parece bom. Então o que nós queremos relacionar é esse cateto com a hipotenusa. Esse cateto é o que em relação ao 30? Oposto. Então você olha lá, qual que relaciona cateto oposto com hipotenusa. Gabriele respondeu aqui seno, agora é seno, isso aí. Então é seno mesmo, nem tinha pegadinha. Tá aqui pronto. Deu seno, eu vou usar o seno. Vamos colocar aqui o que é o que. Aqui eu vou chamar de D de novo. Aqui de 6, porque já deu. Seno de 30 é igual ao oposto pela hipotenusa. 6 sobre D. Isolo D, o que eu faço para isolar o D? Qualquer maneira mais ligeira? Troca de lugar. Você passa o D multiplicando, daí passa o seno dividindo. E eles trocam de lugar. O D vai para cima, o seno vai para baixo. Opa. Então é só inverter. D igual a 6 sobre seno de 30. Seno de 30 é 1 meio. Ou 0,5. Ó, esse aqui ele já fez, o Word fez errado. Vou colocar 0,5. O que significa dividir por meio? Dividir pela metade. Multiplicar pela metade é pegar a metade.
Dividir pela metade é o inverso. Pegar o dobro. Já que multiplicação e divisão são inversos. Então, quando você divide por meio, você dobra. 6 sobre 0,5 dá 12. Epa. Certo? É tipo perguntar: você tem 6 pizzas, quantas meias pizzas você consegue fazer com 6 pizzas? Quantas semi-pizzas? 12. Cada pizza gera 2 metades. Então, com 6 pizzas são 12 metades. 12. Nesse caso, 12 metros. Então eu tenho que ir atrás de uma estrutura de 12 metros se eu quiser trocar essa rampa. E eu não tô nem aí quanto que é essa distância aqui para meu fim aqui, né? Eu não quero saber isso aqui. Se isso aqui seria interessante, tipo, vou colocar aqui, tem outro prédio do lado. Eu não posso pegar um ângulo ou uma distância aqui, uma rampa de tal comprimento que vai bater no outro prédio, né? Porque eu não vou pedir pro outro prédio chegar pro lado para eu colocar a rampa aqui. Então aí sim isso aqui seria interessante. Mas se não tiver nenhuma restrição aqui do lado, eu nem quero saber isso aqui. E se tiver, você vai pro outro lado, sei lá. Bem, depende, né? Onde que é a obra. Às vezes não dá. Tranquilo? Vamos ver mais rampa. Rampa é um negócio aqui, ó. Plano inclinado. Vocês devem ver bastante em física também. Aí usa seno, cosseno. Dá 9. A figura abaixo mostra um corte longitudinal de uma rampa. Beleza, tô vendo uma rampa aqui. Parece que tem um corrimão. Certo. O triângulo ABC é retângulo. Tá aparecendo. Aqui. Sendo I o ângulo que a rampa faz com a horizontal. Tá. Então aqui nós temos um ângulo. Que é esse I. A inclinação de uma rampa é definida por tangente de I vezes 100%. Esse vezes 100% é só para você colocar em porcentagem. Ele não muda o número, porque 100% é 1. Então, por exemplo, lá no onde que a gente calculou tangente. A tangente de 15 era 0,27, eu fiz aqui. Então quer dizer que essa inclinação, essa rampa que o avião está fazendo é 27%. O que mais aqui a gente calculou tangente? A tangente de 30 é 0,5. Então quer dizer que a inclinação é 50%. Isso é um jeito de falar em inclinação. Então, eu falar em 50% aqui, tanto que eu vario aqui na horizontal, eu vou variar metade disso, né? 50% na vertical, se for 30 graus. Essa é a ideia da inclinação. Relaciona os dois catetos, não a hipotenusa. Mas isso é muito mais usado para ângulos menores, quando a gente fala de rampas realmente úteis, assim, do dia a dia. Aí os ângulos não são tão grandes assim. 30 já é demais. Vamos ver. Que 50% de inclinação já é bastante coisa. Em códigos aqui, ó, o enunciado continua falando, leis e tal. Código de obras estabelece que em rampas com inclinação entre 6% e 10% já deve ser utilizado o material antiderrapante que nem lá na van, né? Você vai descer lá a rampinha ou subir, se você não quiser subir de escada rolante. Eles colocaram no chão lá um material antiderrapante porque deve estar numa inclinação perigosa já. Entre 6 e 10% já é bastante coisa. Então, para avaliar a necessidade de utilizar material antiderrapante em rampas, foram feitas medidas. As medições AB e AC, que eu falei, horizontal e vertical. Não interessa o comprimento da rampa. Não é isso que nós relacionamos para calcular a inclinação.
E aí temos uma tabela com 3 valores de inclinação. São 3 rampas e o exercício quer saber em qual delas ou quais a gente vai usar material antiderrapante. Ou seja, qual delas está nessa faixa aí perigosa de inclinação. Ideias? Alguém já tinha conseguido fazer? Enquanto eu monto a tabela aqui. AC é o vertical, KT é o oposto. Cateto oposto, o nosso ângulo é aquele ali. E AB é o não oposto. Tudo em centímetros. Vamos colocar tudo em centímetros porque a gente vai ter que fazer divisão. Vamos trabalhar com a mesma unidade. 4 metros são 400 centímetros. E aqui vamos usar a mesma coisa. 5 metros e 3 metros. Só multipliquei por 100. Beleza. Então eu preciso saber dessas rampas aqui, qual ou quais delas se encaixam nessa faixa de 6 a 10% de inclinação. Tá, vou colocar no plural mesmo e se for uma, beleza. Quais possuem de 6 a 10% de inclinação? Provavelmente esse 10 é o máximo, nenhuma vai ter mais que 10. Pelo código aqui, pelo que eu estou entendendo, você não pode fazer uma rampa com mais que 10. Mas menos que 6 você pode, aí você não precisa fazer material, né? Colocar um material antiderrapante. O Matheus, você acertou uma? O Matheus falou a rampa 3. Vamos ver. Uma por uma. A inclinação, para calcular a inclinação, eu preciso calcular a tangente. Então vamos fazer a tangente de 1. Tangente 1. Do ângulo 1, enfim. Tangente de I1 talvez. Aqui. I1 é o ângulo da rampa 1. Qual que é o ângulo da rampa 1? Não sei. Não precisa saber o ângulo. Para calcular a tangente, você só precisa saber as medidas. Os comprimentos. Tangente é oposto sobre adjacente. Então é 30 sobre 400. Isso aqui, você pode simplificar, 30 por 40. Isso aqui vai dar 0,075. Você multiplica por 100%. Ou seja, por 100 é só andar duas casas. Vai para 7,5%. Preciso usar material então? Preciso. Tá mais que 6. Se tá mais que 6, eu preciso usar. Aí você olha as alternativas. Vixe, só elimina duas, né? Não pode ser a B nem a E. Porque tem que ter o 1 aí. Vamos ver do ângulo 2. Vou fazer oposto sobre adjacente. 25 sobre 500. Isso aí você divide, se quiser ir simplificando aos poucos, divide por 5. Já deu 5 sobre 100. 5 sobre 100, como o nome diz, é 5%. Ou se você quiser fazer em decimal, vai ficar 0,05. Multiplica por 100%, você vai para o 5. Mas aqui já está a resposta, né? 5 sobre 100 é 5%. Precisa? Não. Está menor que 6. Essa rampa é mais suave.
Então, você olha as alternativas, vixe, ainda tem duas opções. Ou é a letra A, ou é a letra D. Tudo depende desse aqui. A 3 vai ser o seguinte, 20 sobre 300. Esse aqui não vai dar um número tão bacana. Se você fizer isso aqui, você pode simplificar. Vai dar 0,066666. Podemos colocar assim. Aí eu multiplico por 100%, o que dá 6,6666666%. Ou seja, precisa, é mais que 6. O que você fez aí, Matheus? Fala aí pra gente alertar os colegas para não cometerem o mesmo erro. Você fez a divisão inversa? Quatro por 30. Ah, tá. Tá certo. Cuidado, o Matheus fez o contrário. Tipo, ele pegou o menor, só que o menor em metros, né? Ele deve ter imaginado, vou fazer o menor sobre o maior. Que aí dá menos que 100%. Então ele fez 4 sobre 30, em vez de 30 sobre 400. Aí deu diferente mesmo. Então cuidado. Vejam o que é. O tangente é o oposto sobre o adjacente. Como as rampas 1 e 3 possuem inclinação maior que 6%, é preciso usar material antiderrapante nelas. Derrapante. Letra D. Certo? Usamos bastante tangente, é bem comum tangente. Como eu falei, relaciona altura com distância horizontal. É quanto eu ganho na altura para cada ganho no comprimento. Seja de telhado, telhado também tem essa importância aí de tangente. Qual a inclinação do telhado? Tem exercícios assim também. Exercício 11. Temos aí de novo 30 graus e agora os 60. Conhecidos nossos. O exercício fala o seguinte: existe uma torre de altura H equilibrada por dois cabos, L1 e L2. Entre os pontos B e C passa um rio, dificultando a medição das distâncias, certo? Não é possível medir entre B e C aqui, pelo menos não facilmente. Apenas com as medidas dos ângulos. Os ângulos a gente pode achar por equipamento, aquele teodolito, por exemplo, que você mira e ele te dá o ângulo. E a distância entre B e D, isso que ele deu. Não está na figura, mas está no enunciado, que isso aqui é 10. Eu fui fazer, eu não vi, eu só olhei a figura, né? Não vi aquele última frase. Vixe, falei, não tem como fazer isso aqui não. Aí o que eu vi que ele deu, isso aqui é 10. Com isso, calcule a soma, L1 mais L2. Isso mais isso. Ou seja, a gente vai ter que achar o comprimento de cada cabo. Depois somar. Ou se você encontrar um jeito de achar a soma direto, às vezes é assim que funciona, né? Você pode... Ele não quer saber o comprimento de cada um, ele quer saber a soma. Se você achar uma fórmula, sei lá, um jeito de encontrar a soma sem passar pelo comprimento de cada um, tá valendo.
mas eu não sei. Não fui atrás. Pensei, vou descobrir o comprimento de cada um, depois eu somo e tá pronto. L1. L1 é o dobro de L2? Não sei. Deixa eu ver, eu achei aqui. Não. Vamos ver o que vai acontecer. Tomem nota que isso aqui é 10. Coloquem na figura aí, para ser mais fácil de lembrar. E aí, o que eu posso fazer com isso? Primeiro passo. Se eu sei que aqui é 10, o que eu já posso achar? Com o 10 e com o ângulo. O Pedro falou H. Posso. Aí eu tenho que usar uma razão. Por exemplo, para eu achar H, que é a altura da torre, eu tenho que relacionar esse cateto com esse cateto. Tangente. Mas por que H? Eu quero o L. Quero o comprimento do cabo. Eu não quero isso aqui. Isso aqui é hipotenusa. Não estou falando que a gente não vai ter que achar H, mas foi estranho você ter falado isso aqui primeiro. Vamos atrás do que a gente quer. Nós queremos L2 e depois L1, beleza. Mas nós queremos L2. Então quem que relaciona hipotenusa com o que eu tenho, que é 10, que é o cateto adjacente? Isso aí, Laura. Adjacente sobre hipotenusa. Qual que é esse? Qual a razão que é essa? Relacionar a hipotenusa L2 com o cateto adjacente que vale 10. E a razão que faz isso é cosseno, beleza. Ou seja, o cosseno de 60 graus é cateto adjacente 10 sobre hipotenusa L2. Então vou trocar de lugar, ó. L2 troca de lugar com cosseno de 60. L2 é igual a 10 sobre cosseno de 60. Que infelizmente é um número chato, que é raiz de 3 sobre 2. Ou não? Qual que é o cosseno de 60? Ou esse é o seno de 60? Vocês lembram? O seno de 30 é o primeiro, né? Seno de 30. O seno vem antes do cosseno, na nossa cabeça, pelo menos na minha. O 30 vem antes do 60. Acho que na cabeça de todo mundo. Então eu sempre lembro assim, seno de 30. Seno de 30 é o mais fácil, que é o primeiro. É 0,5. Se você vai para o 60, você mudou de ângulo. E se você vai para o cosseno, você mudou também de função. Se você mudar os dois, ó, o cosseno de 60, se vocês lembrarem daquela propriedade, o seno de 30 é igualzinho ao cosseno de 60. Aqui, ó. Se dois ângulos somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então eu quero o cosseno de 60, é só eu pensar no seno de 30. Que é o mais fácil, é o primeiro. É o 0,5. O seno de 30, até na tabela ele está em primeiro, né? Porque o 30 vem antes do 60, o seno vem antes do cosseno. E eu quero o cosseno de 60, então eu vou lá para o outro lado. E eles são iguais. Os dois são meio, 0,5. Por isso que aqui eles usam 30 e 60, porque eles exigem que vocês saibam. Alguns dão esses valores, né? Mas outros não. Aqui é um meio, ou 0,5, de novo. Estou dividindo pela metade? Estou dobrando. Cuidado para não dividir por 2. Dividir por 2 vai dar 5, mas você está dividindo por 0,5. Então você vai dobrar. 20. Achamos um, ó. O comprimento do cabo 2 é 20 metros. Então nós temos que, vamos relembrar do exercício, temos que encontrar isso aqui e isso.
para somar depois. Nós já achamos isso aqui, porque o exercício forneceu que aqui é 10. 10 com esse ângulo, como isso aqui é retângulo, nós conseguimos encontrar facilmente ali. Mas agora é o seguinte, eu tenho que achar L1, sendo que eu não tenho isso aqui, porque tem um rio me atrapalhando, e eu não tenho isso aqui, e eu quero achar isso. Mas eu não tenho nenhum lado, a única coisa que eu tenho é esse ângulo aqui. E eu sei que é retângulo. Então qual é o próximo passo que eu posso fazer depois de ter encontrado esse L2 aqui? Vou deixar o 10 aqui. E aí? Quem fez, fez o quê? Beleza, Laura, acharam o H. Uhum. Porque se eu preciso achar isso aqui, que é a hipotenusa desse triângulo esquerdo. Com qualquer um dos outros lados, eu consigo achar o L1, porque eu já tenho o ângulo, sei que é retângulo. Então, ou eu acho esse aqui, mas ele falou que tem o rio lá e não dá certo, não dá para medir, ou eu acho esse aqui. Esse é possível achar pelo outro triângulo, porque ele é um lado comum. Esse aqui é cateto tanto do esquerdo quanto do direito. Então vamos achar o H primeiro. No próximo passo. E como a gente faz isso? Nós vamos ter que relacionar esse cateto com esse cateto. Ou se você quiser relacionar com a hipotenusa, porque você já sabe que aqui é 20, também dá. Mas eu vou relacionar os dois catetos. Quem faz isso é a tangente. Então a tangente de 60 graus é o oposto, H, sobre o adjacente que nós temos, é 10. Então é só passar o 10 multiplicando vezes a tangente. Que daí, por tabela, isso aqui, ó, o exercício exigiria que você conhecesse. Puxem a tabela aí que a gente montou, vocês têm também lá na página 6. Tangente de 60 é raiz de 3. E aí, como eu mencionei, vamos trocar isso aqui já por... Podemos colocar já um valor. Vamos ver o que é mais fácil depois de trabalhar. Se já é com 10 raiz de 3 ou colocando a aproximação dele. Aproximadamente 10 vezes 1,73. 17,3. Aí depende da conta que eu tenho que fazer. Se eu achar que é melhor eu fazer a conta com raiz ali, a gente tem essas duas formas para usar, né? Achamos a altura. Agora sim, com a altura e esse ângulo aqui eu consigo encontrar o L1. O que eu vou ter que usar? Seno, cosseno ou tangente de 30? Como eu sei isso? Eu tenho que relacionar esses dois. Esse aqui é o ângulo. Qual eu uso? Seno, cosseno ou tangente? Gabriele acertou. Mais alguém?
Para saber isso, eu tenho que saber o que esses lados representam em relação ao ângulo. A hipotenusa é sempre hipotenusa, independente do ângulo, que é o L1. E o H em relação ao 30 é o cateto oposto. Quem relaciona cateto oposto com hipotenusa? É o corri. Corri, caí, também qual que é o primeiro? Seno. O seno relaciona cateto oposto com hipotenusa. Então eu vou usar o seno de 30, que é justamente o H sobre L1. O H nós temos. Já que eu vou ter que fazer conta, então, não sei, vamos fazer 17,3, porque seno de 30 não é complicado. Vamos deixar assim para ver. Vou passar o L1 multiplicando. O L1 vai multiplicando o seno de 30. Ali sobra então só 17,3. E aí o seno de 30 vai dividindo. Passar o seno de 30 dividindo. Quem já quiser agilidade pode ver o seguinte, ó. Eu nada mais fiz do que... Esqueço isso aqui que é o passo intermediário. Troquei o L1 com o seno de 30 de lugar. Ele estava embaixo, foi para cima, esse estava em cima, foi para baixo. A gente pode só trocar de lugar. Seno de 30 também, esse é o dos que tem que saber, né? 30, 45, 60, que é 0,5. Quando você divide alguma coisa pela metade, você está, na verdade, dobrando essa coisa. Então, é só a gente dobrar o 17,3, que é 34,6 metros. Daí ele só pede a soma desses comprimentos. 34,6 mais 20. Letra A. Aí coube numa página. Dúvidas? Pessoal que respondeu ali cosseno, tangente, entendeu por que não é, por que que aqui é seno? Se ninguém fala nada, eu entendo que tá tudo certo. Então vamos para a próxima. Vou deixar enquanto vocês terminarem de copiar. E a gente já vão lendo aí a 14. PUCamp. PUCamp. Ah, deve ser de PUC Campinas. E alguém chegou a tentar fazer esse aqui? Esse aqui eu passei na lista, né? Esse e o 19. Quem tentou fez o quê?
Ninguém? Não deu tempo? Não deu vontade? Tá muito corrido? É, assim não rende muito daí, né, pessoal? Eu vou passando aqui as respostas, mas você pode até entender a resolução, mas será que daria pra... Você conseguiria fazer sozinho? Esse aqui, como eu falei, mais importante do que os outros conteúdos, potência, é mais importante tentar fazer sozinho esse aqui. Aí eu só venho e mato as dúvidas. Para quem está sem apostila, o exercício fala o seguinte: a figura indica um avião supersônico voando daqui, ó, de A para C. Vou para lá. A 12 quilômetros de altitude. E com velocidade constante de 1.872 quilômetros por hora. Já escrevo isso aí. A DOT raiz de 3 é igual a 1,7. Qual é o tempo que ele leva para ir de B até C? Ó, já temos os triângulos feitos. Virar, não sei, você pode escrever do lado, né? Desenhar um do lado, não sei se você prefere assim, virar. A gente tá mais acostumado, né? Mas tenta fazer sem mexer. Aí você mexer com ângulo, não sei qual que é esse ângulo que você quer aqui, né? Tenta fazer sem, do jeito que tá aí. Daí você já treina a observação, a sua flexibilidade de análise. Porque ele já tá, né, horizontal, vertical. Se tivesse diagonal, até que eu entenderia. Assim que é, poderia ter vantagem em virar. Cuidado na hora de girar e não mudar os ângulos, né? Então, o que nós queremos, podemos dar nomes aqui, ó. Quem quiser colocar aí no desenho. Deixa eu colocar mais pra cá, que dá pra deixar aí por mais tempo. Eu chamei isso aqui de D, que é o que eu quero. Aqui é 12 quilômetros. Isso aqui eu chamei de X. E isso tudo aqui de Y. Porque dessa maneira, o D que eu quero é só eu calcular Y e tirar X dele. Fazer Y menos X. Por que isso é vantajoso? Porque o Y, tanto o Y quanto o X, são catetos de triângulos retângulos. Aí é interessante. É mais fácil encontrar esses dois do que o D diretamente. O D também é lado de um triângulo, só que não é de um triângulo retângulo. É desse triângulo aqui, ó. Ele não é retângulo. Mas se eu pensar no Y, o Y tem esse triângulo grande, que é retângulo, e o X é esse triângulo da esquerda, que é retângulo e aqui é 30 graus. Então vamos focar primeiro. Tanto faz em qual a gente calcula primeiro. Nós temos todos os dados aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui do lado eu vou destacar o triângulo da esquerda. Aqui, aqui e aqui. Esse é o X, esse é o 12. Ele é retângulo e aqui tem 30 graus. Como eu consigo descobrir X? Só com esses dados aí. Deixa eu ver, a Laura falou tangente. Tangente, né? Porque está relacionando os dois catetos. Perfeito. A hipotenusa eu não quero, então seno e cosseno não me servem. Boa. Então, vou fazer aqui, ó. Vou copiar ali, y menos x. Porque se eu tiver y e tiver x, eu acho a distância. Depois eu tenho que transformar em tempo, né? Pedir o tempo. Mas aí é aquele negócio que eu chamo de burocracia. O negócio aqui é achar a distância, esse d.
Aí depois é mais física. Não que não é importante, mas o legal assim desse exercício é achar esse D aqui. O importante mesmo. O resto é para terminar o exercício. Tá, então vamos primeiro achar o x. Para isso, usemos a tangente de 30 graus. Vai ser oposto, que é o x, sobre adjacente, que é o 12. Então x é só passar para lá o 12. 12 tangente de 30. E daí vocês têm na tabela lá na página 6, mas que esse tem que saber porque é do 30. A tangente é a raiz de 3 sobre 3. Nós construímos na aula retrasada essa tabela juntos. Isso aqui é a raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar, né? Apesar do 3 estar embaixo aqui, vocês sabem que quando é multiplicação ele está embaixo de todo mundo. Então você pode cortar o 12 com o 3, o 12 fica 4. Simplifica aí. Vai dar 4 raiz de 3. Aí a gente pode já substituir pelo valor que ele pediu. A raiz de 3 é 1,7. Então, vamos colocar aqui. Fazer vezes 4 é só dobrar duas vezes. 1,7 o dobro é 3,4 e o dobro de 3,4 é 6,8 quilômetros. Achamos um passo intermediário, o x. Ah, o Pedro está perguntando se a área dos triângulos são iguais, desses dois aqui. Se eles tiverem a mesma base e a mesma altura, eles são iguais, a área é igual. A altura é igual, porque os dois triângulos partem daqui e vão para aquela linha lá, né? Então a altura deles é igual, eles têm a mesma variação vertical. Aí resta saber se isso é igual a isso. Ou seja, se o que eu tinha colocado ali que eu apaguei sem querer, se o x é igual ao d, não vai ser. Não vai ser igual, a gente vai descobrir. Como eles têm bases diferentes, então, em mesma altura, eles têm áreas diferentes. Então, encontramos o primeiro. E o y, como que eu faço? Então, eu venho aqui e destaco o triângulo total, o global maior. Aqui é a hipotenusa que não me interessa. Esse é o y. Triângulo retângulo. 12. E aqui é quanto? É o mesma ordem do anterior, mesma análise. Só muda o ângulo. Eu quero esse ângulo aqui, né? Se aqui é 30, aqui é 15. Tudo é 45. Calma que eu tô lendo o bate-papo aqui. Laura, não entendi. Multiplicou cruzado. Você substituiu aqui e multiplicou cruzado? Qualquer coisa, se quiser mandar no Whats depois. Tipo, o desenho, né? Que às vezes tem que desenhar pra eu entender. Aí, Flávio, a gente tá fazendo isso aí agora, com 45 graus. Então, a fórmula é a mesma. Só vou usar agora o 45. Que eu peguei o triângulo maior. E esse aqui é mais fácil, porque a tangente de 45 é mais famosa, mais bonita, que é 1. Se é 1, o que significa tangente 1? Significa que os dois catetos são iguais. A tangente fala quanto eu aumento. Lembra que a gente viu o que era inclinação lá no exemplo da rampa? A tangente diz quanto aumenta a altura em relação a quanto aumenta a distância horizontal.
Se a tangente aqui é 1, quer dizer que a altura e a distância horizontal aumentam a mesma coisa. Ou seja, esse aqui aumentou 12, aqui aumentou 12 também. 12, 12. Isso a gente prova pela fórmula. Que a tangente de 45 é o oposto, que é y, sobre o adjacente, que é 12. Vou passar o 12 multiplicando. 12 vezes tangente de 45, que é 1. 12 vezes 1. Y é 12 quilômetros. Então ele viajou ao todo aqui 12. Se eu sei que o total é 12 e que essa primeira parte é 6,8, eu sei que o que eu quero é só tirar um do outro. Que é isso aqui, ó, que nós colocamos antes. 12 menos 6,8. Isso aí vai dar 5,2 quilômetros. Isso é o quanto ele viajou. Mas, infelizmente, o exercício não quer saber isso. Quer saber quantos segundos ele levou para viajar 5,2 quilômetros. 6 segundos, 8, 10, 12 ou 14. Então, daí entra. A gente vai ter que usar a velocidade agora, né? O dado que não utilizamos ainda. Mas aí ele quer em segundo. Então, eu acho que a etapa próxima aqui que nós temos que fazer é transformar essa velocidade aqui em quilômetros por segundo. Vocês podem primeiro transformar em metros por segundo, talvez, se vocês estão mais acostumados, né? Usar aquele fator 3,6. Não sei como vocês fazem em física. Aí sempre tem algumas maneiras de a gente prosseguir. Ó, eu vou fazer uma regra de 3. Isso significa que o avião viaja 1.872 quilômetros em 1 hora. Que são 60 minutos, só que eu não quero em minutos. Eu quero em segundos. 60 minutos tem quantos segundos? Multiplica por 60 também. Né? Para passar de hora para minuto, eu multiplico por 60. Para passar para segundo, eu multiplico por 60. Então, 60 vezes 60 são 3.600 segundos. Porque eu quero saber quanto ele viaja, eu quero a velocidade dele por segundo. Quanto ele viaja em um segundo? Já que o exercício pede em segundo. Então a gente consegue montar uma regra de 3 assim, ó. Aqui pode ser primeiro tempo. Em 3.600. Nossa, depois eu coloco no Word. Em 3.600 segundos, que é 1 hora, ele viaja 1.872 quilômetros. Bem, eu já posso colocar aqui direto isso, né? Eu não preciso achar a velocidade dele. Eu só quero o tempo. O tempo já tá aqui, ó. Tempo, distância. Em quantos segundos? O que que a gente não usou ainda? X já foi. Z. Em quantos segundos ele viaja 5,2 quilômetros? Bem menos, né? Porque esse número aqui de baixo é muito menor que o de cima. Então, em 1 hora ele viaja 1.872 quilômetros. E aí daí eu transformei em segundo porque o exercício que é em segundo. Em quantos segundos Z ele viaja 5,2 quilômetros? Tranquilo essa regra de 3? Transformação de unidades muitas vezes... Opa, é só regra de 3. Volta. Tá bom. Então nós vamos multiplicar cruzado.
Deixa eu passar para Word que é mais bonito. Aí. Multiplicando cruzado, 1872 vezes Z é igual a 5,2 vezes 3.600. Passa o 1872 dividindo. Bem, já podemos fazer esse cálculo aqui também. 5,2 vezes 3.600 dá 18.720. E eu passei o 1872 dividindo. Olha aí os números como ajudaram. Depois que você fez isso aqui. É uma indicação de que está certo, né, seu cálculo. Se você achou aqui, ou é muita coincidência, ou tá certo, porque o exercício, querendo ou não, ele às vezes é seu amigo, ele faz você encontrar números que vão te ajudar depois. Isso aqui é simplesmente 10, porque o de cima é 10 vezes maior que o de baixo. Só tem um zero a mais. Então isso aqui vai dar 10 segundos. Letra C. Para mim acabou aqui, né? O exercício. Achar essa distância. Triângulos. Aqui é física. Dúvidas? Alguma coisa que vocês não concordam? Gabriele, manda para mim o desenho que você fez. Manda. Aí eu te falo como é que tá, se tá correto ou não. Quando vocês tiverem dúvida assim, não tô conseguindo, manda o desenho para mim, faz o desenho. Porque basicamente dá para dividir em dois tipos de exercícios. Os que já te dão o desenho, tipo esse 14, e os que não te dão o desenho. E aí já tem uma etapa anterior, né? Você tem que desenhar para entender melhor o que está acontecendo. Professor, Oi. ali os dois pedaços daquele ABC ali não são iguais porque o ângulo é diferente, né? Aqui ABC. Deixa eu pensar. Qual ângulo você está falando? 15 com 30? É, Olha, difícil te dizer isso. Então você está me dizendo se fosse 30 aqui, aí eles seriam iguais? Eu não sei te dizer isso. tinha que ser Ah. menor para ser igual. Pois é. Né, dois ângulos iguais não garantem essas duas medidas iguais. Porque só se esse também fosse de alguma maneira retângulo, esse outro aqui. Aí sim. Mas ele não é, né? Isso aqui não é retângulo. Então teria que. Não seria igualzinho. Ângulo não funciona desse jeito, linear, bonitinho, né? Proporcional. Ele aqui tá parecendo igual, tá bonitinho, mas não é. A gente viu que não é. Um lado é 6,8, o outro é 5,2. Aí você pensa, esse ângulo é metade desse. Então quer dizer que esse lado aqui é metade desse. Não foi. 5,2 não é metade de 6,8. Então não é assim que funcionam os ângulos, né, infelizmente. Certo? O 19 é dessa outra categoria que eu falei. Ele não desenha nada. Dá até pra gente colocar o enunciado aqui, porque não tem nenhum desenho. Seja ABC um triângulo equilátero, de lado 1 centímetro, em que O é o ponto de encontro das alturas. Quanto mede AO? Pois é.
ABC é um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais a 60. Um centímetro nesse caso. 60 graus é sempre, né? Porque a soma tem que dar 180. Aí você começa a desenhar. Vai fazer no papel mais bonito que eu aqui. Vai fazer um triângulo. Geralmente a gente faz assim, com a ponta para cima. Costume. E a altura, bem, aqui ele não ficou bonitinho, mas ó, o que é altura? Definição de altura. A altura é o segmento de reta que parte de um vértice e chega num lado fazendo 90 graus. A altura tem que fazer 90 graus, senão não é altura. Então ele fala que o O é o ponto de encontro das alturas. Ou seja, se eu fizer uma altura aqui também, ó, lá vamos dizer que aqui é 90 graus. Achei meu ponto de encontro. Você pode fazer do outro lado também e vai bater ali também, tá? É sempre assim que funciona. Se você fizer a altura a partir daqui, vai bater lá também e vai fazer 90 graus. Então nós temos aqui o nosso ponto O no meio, digamos assim. Tá, o que ele quer, se eu chamar isso aqui de A, o que ele quer é essa distância. De A até O. E aí para achar isso, eu vou colocar um desenho bem melhor no GeoGebra. Você pode desenhar assim, mas eu vou colocar lá para a gente encontrar algumas medidas de triângulo equilátero. O bom do triângulo equilátero é que ele é totalmente simétrico. Bem bonitinho. Nós vamos fazer esse mesmo triângulo lá no GeoGebra, que é uma ferramenta que eu sempre sugiro que vocês utilizem. Aqui temos o GeoGebra, e eu vou mostrar para vocês como fazer, até para vocês terem uma noção na hora de resolver o exercício em casa, pelo menos, não no vestibular, de como construir aqui para enxergar, às vezes, alguma coisa que você não enxerga com o seu desenho. Algumas propriedades. Então eu vou fazer um triângulo equilátero aqui. Para isso eu venho aqui, ó, polígono regular. Aí ele pede, deixa eu passar isso aqui para cá. Peraí. Polígono regular. Selecione primeiro 2 pontos e depois o número de vértices. Eu sei que ele tem de 0 a 1, vai de 0 a 1. E aí vértices é 3, porque é um triângulo. Pronto. Fez um triângulo equilátero, que é o triângulo regular. Dá até pra gente dar um zoom aqui. Aí eu quero saber o encontro das alturas. O que eu achei aqui que o GeoGebra faz é reta perpendicular, porque a altura é uma reta perpendicular, num segmento de reta que faz 90 graus. Então a gente seleciona primeiro o ponto e depois o lado. Aí ele traça uma reta que faz 90 graus. Vou fazer para as outras também. Esse ponto com esse lado. Eu não preciso clicar no meio, ele faz sozinho, né? Porque tem que fazer 90 graus. Esse ponto com esse lado. Ó, as três retas, isso aqui foi desnecessário. Não preciso dessa última aqui. Porque eu só preciso de duas para me dizer o ponto. O ponto é o mesmo. É aquele ali. Esse é o nosso ponto O. O que nós queremos é a distância de A até O. Tanto faz qual é seu A. Se é esse aqui de baixo, se é esse aqui, se é aquele lá. Por simetria é a mesma coisa. Eu vou usar esse aqui porque a imagem que o livro traz, que vocês têm na resolução que eu mandei para vocês já, ele trabalha com esse triângulo daqui, ó. Por quê? Porque ele fala que esse aqui é o A e a gente quer essa distância, de A até O. E o que eu sei sobre esse triângulo daqui? Bastante coisa. Eu quero essa distância D, é a resposta. Eu sei que aqui é 90 graus, porque é a altura faz 90 graus. Então ele já é um triângulo retângulo, maravilha.
Aí eu já posso trabalhar com seno, cosseno, tangente. Pois é, seno, cosseno, tangente, mas de que ângulo? Eu conheço algum ângulo aqui sem ser o 90 graus? Aqui eu sei que é 60. Tudo, né? Aqui também. E aqui também. Mas eu sei mais alguma coisa sobre esse triângulo aqui? Metade de 60? Sim. Por simetria. Isso é propriedade do triângulo equilátero. Quem quiser anotar, que aqui, ó. No triângulo equilátero, por simetria, a altura é também mediana e bissetriz. O que é isso? Mediana é o que corta um lado pela metade. Mediana corta o lado. Bissetriz corta o ângulo pela metade. Então essa altura aqui está cortando esse ângulo que é 60 pela metade, 30. Então aqui é 30 graus. Vamos dar uma limpada aqui. Eu quero esse triângulo, beleza. Já sei. Aqui então é 30 graus. Tá, mas só com isso, parece que eu já sei tudo sobre esse triângulo, mas ainda não sei o suficiente. Eu sei que aqui é 90, eu quero isso, e eu sei que aqui é 30. Eu só sei do 30, na verdade, né? Eu preciso de mais algum lado para descobrir esse D, para relacionar. Eu preciso relacionar lados. Esse aqui eu não conheço, esse aqui também não. Ou será que eu conheço? Isso, Gabriela, isso aqui, por consequência, isso aqui é 60 também. Para formar, fechar 180, né? 90 com 30 deu 120. Para fechar 180, como todo bom triângulo, esse aqui tem que ser 60. Beleza. Beleza, os ângulos já sabemos todos. Eu não vou usar o 60, mas legal. Sabemos esse aqui. Isso aqui mede quanto? Pela propriedade de triângulo retângulo, ó, de triângulo equilátero, desculpa, a altura também é mediana. Ou seja, essa altura que está passando aqui, do lado de baixo para cá, está dividindo esse lado da direita em duas partes iguais. E isso é igual a isso. Por que que a gente só tem triângulos? Ó, temos 6 triângulos pequenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles, por simetria, são semelhantes. Todos eles são triângulos retângulos. Ó, todos eles. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Todos eles têm esse mesmo comprimento. E todos eles têm 30 graus. E o outro 60 também. Todos são iguaizinhos. É simétrico. Não tem por que esse ângulo ser maior que esse. Não tem por que um lado puxar mais que o outro. É tudo simétrico, bonitinho. Portanto, se tudo isso aqui, esse lado da direita, vale 1, só essa parte que eu quero vale meio. Metade. Aqui vale meio. Tudo aqui, todos esses lados são meios. Então a gente já sabe tudo sobre esse triângulo aqui, ó, que nós queremos. Esse lado é meio, ele é retângulo, ajudou demais já, beleza. Ele é retângulo, primeira coisa. Aí nós temos um lado e um ângulo. Temos até o outro também. Isso é suficiente para encontrar essa distância que ele quer. Aí, para montar isso aí, vamos limpar aqui, quem quiser daí tirar um print. Calma, não vou limpar tudo não. Tá bom. Bonito. Beleza. Acho que tá claro que a gente quer isso aqui, né? Tudo que eu coloquei tá aqui dentro. Então nós queremos... Vamos trabalhar com aquele triângulo. Eu preciso... Se eu for usar o 30, depende de qual ângulo você vai usar. Se eu for usar o 30, eu tenho que usar seno, cosseno ou tangente para relacionar o meio com o D. Cuidado que agora o triângulo não está horizontal.
Parece que a base está diferente, né? O que eu tenho que usar? O meio é o que em relação a 30? Cateto oposto ou adjacente? Cosseno? Vamos ver o cosseno. O cosseno relaciona adjacente com hipotenusa, isso aí. O meio é cateto adjacente, não é hipotenusa. A gente está acostumado a ver isso aqui, né? Ah, o da direita é hipotenusa. Não, fica atento ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa é quem é oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa é D. É o que nós queremos. D é a hipotenusa e o meio é o cateto adjacente ao 30. Então, o cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Isso aí. Então, vocês vão usar o cosseno de 30. Tá 3, nem isso, sei lá, 2 minutos de terminar o exercício aqui. Mas eu não quero que vocês se atrasem para a próxima aula. Vocês só vão escrever assim, ó. Depois a gente termina lá no Word. Se bem que depois vai ser semana que vem, né? É só assim, ó. Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é 1/2 ou 0,5, sobre a hipotenusa, que é o D. Aqui tá a fórmula. Daí vocês... O que eu fiz antes, ó, por exemplo? Eu posso só trocar de lugar o D com o cosseno de 30. O D tá embaixo, vai para cima, o cosseno de 30 tá em cima, vai para baixo. Vai ficar 1/2 sobre cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aí agora é resolver fração de fração. Se vocês, né, multiplicarem extremos por meios, vão perceber que esse 2 que está embaixo também corta com esse 2 aqui, porque os dois estão embaixo. Então isso aqui vai ficar só 1 sobre raiz de 3. Que é a resposta, ou como a gente não gosta de raiz embaixo, multiplica tudo por raiz de 3 sobre raiz de 3. Racionalizar, né? Quer dizer que isso aqui vai dar raiz de 3 em cima. E embaixo é raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, 3. Essa é a distância. A resposta.